medo da polícia. Tu tem medo? Por quê? Tá fazendo coisa errada? Não. Então pronto, não é pra ter medo não. Isso é o quê? É o Você rádio. não tem isso aqui? Tô dizendo. É o rádio, Você não tem celular, não? Isso aqui. pra beber água. Valeu. Falou. Porque eu tô brincando com meu amigo. Beleza, depois a gente se fala. É, depois a gente fala, viu? Beleza. Depois eu vou lá e conversa. Vai lá pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí é porque eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e aprende, né? Por quê? Ele Porque fez alguma coisa errada? Fez. O que é que ele faz de errado? Ele roubando manga. É mesmo? Não tem o pé que você se passar ali, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É mais de dizer. É, se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É Aí melhor não ir lá você, não. se ele no bulico, se ele buliçando, aí você pode meter o piso, viu? Beleza. Quem tá mandando é eu. Beleza.